O extra da novela capítulo 185. O reino demoníaco materializado. 2. Eu aperto ao redor do acelerador do Arven Supercar. Foi um passeio dirigido por velocidade, passando pelo poder mágico e chamas subindo do chão. A brisa quente misturada com cinzas irritava nossos rostos, mas era suportável, já que ambos estávamos de máscara. Uau! O reino demoníaco que eu só vi nos filmes ou li nos livros passou direto por mim. Pilares escuros de chamas se ergueram do chão, e monstros estavam gritando e perseguindo o supercarro anão. Era muito barulhento. No entanto, meu companheiro de viagem não disse nada. Com o capacete de urso, ela simplesmente assistiu toda a cena, nem mesmo perguntando para onde estávamos indo. Então, eu apenas me concentrei em dirigir. Ignorando todos os obstáculos, dirigimos por cerca de 30 minutos em direção às coordenadas GPS mostradas no livro da verdade, nível 6 do estranho Vale das Trevas. Finalmente encontrei uma das configurações que havia descartado. Parei o Arven Supercar na entrada do vale. Chegamos, chefe. Muitos dos cenários da Torre do Desejo foram abandonados. A história original também mudou muito desde quando eu a estava planejando inicialmente. Tornou-se mais superficial e sua singularidade desapareceu completamente. Eu era muito apaixonado ao criar os cenários, mas quando estava escrevendo a história real, estava menos focado devido à pressão e à falta de tempo. Isso não será divertido de usar. Eu só tenho meia hora até o prazo. Eu não tenho tempo, então vamos pular isso. Ah, esse é muito difícil de descrever, etc. Dezenas de NPCs foram descartados dessa forma, junto com mais de 10 episódios. Como tal, o arco da Torre do Desejo ficou incompleto e cheio de buracos. Preguiçoso do passado deixou assim. Mas agora, eu queria terminar essa história. Provavelmente é isso que o coautor, que deveria estar me observando de algum lugar mesmo agora, queria ver também. Onde estamos? Eu estava emocionado quando Boss perguntou curiosamente. Como devo explicar? Acariciei meu queixo e pensei por um momento. Bem. Então, de repente, algo passou pela minha cabeça. Eu tinha que inventar uma desculpa parecida com a que eu sempre dava. Eu li alguns livros na Prestige. Livros? Boz arregalou os olhos. Então, por algum motivo, ela sorriu um pouco. Eu tenho lido muitos livros recentemente também. Ela provavelmente pensou que tínhamos hobbies semelhantes. Não são webnovels. Novels também contam como livros. Boz fez beicinho. Faz muito tempo desde que eu a vi como sempre. Spartan deve tê-la curado de alguma forma. Olhar. Esse autor é que está ganhando muito TP com sua webnovel. Mas então ela até tentou me mostrar o romance que ela estava patrocinando. Então eu a parei lá. De qualquer forma, encontrei esta descrição no livro. Limpei a garganta e recitei para Boz o que havia escrito no meu livro de configurações. O campo prisão demoníaco está escondido em algum lugar no quinto andar. Neste campo de prisioneiros, NPCs humanos são tratados como escravos de demônios. Dentro do cânion, deve haver um casal de marido e mulher, Kedrick e Lirco. Igual. NPCs escravos do quinto andar, Lirco e Kedrick, 1. 2 NPCs humanos trancados no Vale das Trevas. 2. Kedrick é um mestre ferreiro e Lirco é um talentoso lancer. 3. Kedrick possui um item chamado The Mysterious Pocket, e Lirco está escondendo um item chamado Kedrick's Ghost Sword. 4. O bolso misterioso é um item único que permite ao usuário trazer algo de dentro da torre para fora. 5. Espada fantasma de Kedrick é uma excelente espada LV.6.6. Kedrick e Lirco têm alto potencial. Eles podem crescer até LV.55, equivalente à maioria dos administradores. Além desses dois, o Vale das Trevas também tinha Krakron, que era o comandante-chefe interino dos demônios. Este vale deve ser aquele campo de prisioneiros. Eu vejo. Boz olhou para o vale diante de seus olhos. Havia um cânion estreito colocado entre duas montanhas. Obviamente parecia perigoso. Depois de assistir por um tempo, Boz se virou para mim novamente. Mas o que ganhamos ao salvar os NPCs? Isso é. Eu não podia contar a ela. Os NPCs nos ajudarão em um momento crucial. Não, temos que fazê-los ajudar. Não apenas pela Torre do Desejo, mas também pelos muitos obstáculos e demônios que viriam no futuro.
Eu não poderia dizer algo assim. NPCs são úteis para nós. Eles são? Sim. Basta olhar para o meu Hirishop. Henrique e Iri estão do meu lado agora, certo? Eu ganho mais de 3.000 TP por dia. É quase como se eu estivesse trapaceando. Henrique e Iri cresceram rapidamente. Agora que a fome foi suprida, eles ficaram muito altos. Bem, talvez não muito, mas eles certamente cresceram e já dominaram uma habilidade passiva chamada Lei do Pensamento. Além disso, como eles pareciam querer aprender mais, dei a eles um livro de habilidades chamado Olhos Afiados. Para constar, Olhos Afiados era uma habilidade básica rara. Era uma habilidade ativa bastante decente que poderia medir as habilidades e o potencial oculto de um NPC. No entanto, como eu não podia aprender mais habilidades, decidi deixar para Kiri. Assim, poder usar indiretamente habilidades que eu poderia telear era outra vantagem de ganhar um NPC ao meu lado. E, bem, se nos livrarmos de todos os demônios lá, provavelmente haverá uma recompensa adicional. Além disso, esse casal era ainda mais importante. Ao contrário de Henrique e Iri, que não possuíam nenhuma profissão, Kedrick, o marido, era ferreiro, e Lirco, a esposa, era uma lanceira talentosa. Lirco, quando libertado de seus grilhões, é capaz de dominar Kinsu com habilidades limitadas pela força. Eu não sabia o que estava pensando quando escrevi essa frase. Então vamos. Juntos. Falei, olhando para Boz. Boz retornou pelo olhar. Seus brilhantes olhos escuros eram sempre como joias. Se você diz. Boz assentiu e foi em direção ao vale. Juntos entramos. Estávamos apenas alguns passos quando tudo ficou escuro. O som de pisar na areia encheu o ar. Fazendo jus ao seu nome, o Vale das Trevas, minha visão foi bloqueada. Em troca, parecia que minha audição ficou mais aguçada. Chefe, aonde você vai? De repente, Boz mudou de direção. Não, não mudou. Era mais como se ela de repente se inclinasse para a direita. Eu não faço ideia. Está muito escuro para ver. Eu peguei o pulso de Boz antes que ela fosse muito à frente. Apenas me acompanhe. Eu posso ver bem. Boz assentiu silenciosamente. Continuamos andando assim. Por alguma razão, o interior do vale estava estranhamente quieto. Como os minérios escuros foram enterrados neste vale, os escravos deveriam estar trabalhando para desenterrá-los. De qualquer forma, continuei em frente e logo me deparei com uma fraca fonte de luz. Era uma flor murcha, enterrada sob o solo escuro do vale. Verifiquei suas informações imediatamente. Uma planta trevo quase murcha, era um trevo, uma erva valiosa cujo botão brilhava com luz branca. Você pode mastigar inteiro, e também foi usado para fazer um elixir, que tem o poder de ressuscitar até os mortos. Era uma erva que eu tive que colocar minhas mãos em algum momento. Infelizmente, essa estava quase morta. Chefe, espere só um segundo. Fui até a planta de trevo. Sentado em frente à planta seca e fina, peguei o orbe da regeneração. Então eu a trouxe para perto da flor. O orbe tocou as folhas e começou a emitir um brilho fraco. A recuperação e a regeneração progrediram lentamente. As folhas secas gradualmente se ergueram e os caules murchos começaram a ficar de pé. Mas era muito lento. Para acelerar as coisas, inseri meu poder mágico no orbe. Wrong. De repente, o orbe brilhou intensamente. Em um instante, um flash de luz irrompeu, correndo pela planta trevo saudável nível 4. A planta recuperou sua aparência saudável do passado. A luz branca que saía de seu botão era linda. Coloquei o trevo em meu inventário. Quando me levantei, Boz estava olhando para mim com os olhos arregalados. O que é que foi isso? Oh, aquilo. Esse foi o item que Medea me deu como recompensa. Recompensa? Krong. Ponto de exclamação. Um barulho alto de repente soou. O que? Parece que há mais alguém aqui além de nós. Eu senti uma presença estranha por um tempo. Com suas palavras, eu rapidamente ativei os olhos do mestre atirador de elite. Os olhos de Mil Milhas se estenderam na direção de onde o barulho veio e pararam em um ponto. De pé havia um misterioso jogador envolto em um manto. Ele estava segurando o NPC Kedrick pelo pescoço. Não havia dúvida de que ele estava tentando matá-lo. Ele olhou na minha direção, como se sentisse meu olhar. Há um inimigo. Me siga. Segurei a Desert Eagle em uma mão e a mão de Boz na outra enquanto corria. Boz não fez nenhuma pergunta e simplesmente me seguiu.
Logo chegamos ao local onde o jogador estava. Este lugar é um campo de prisioneiros. Dark Veil of the Valley of Darkness será removido temporariamente. A escuridão desapareceu junto com o alerta do sistema, e a figura do homem foi revelada. Ele estava envolto em um manto, mas eu podia adivinhar quem era. O segundo ou talvez a primeira existência que não estava na minha história original. Ele se chamava Bill. Atirar. Ele olhou para mim e para o chefe que estava ao meu lado. Eu podia ver seu rosto sob o manto. Ele pareceu assustado, mas depois sorriu. Vocês também receberam a missão. Missão? Eu fiz uma careta. Eu acho que não. Isso é bom. Muito tempo sem ver, hein? Ele disse, coçando a cabeça. Sim. Eu respondi e apertei meu aperto em torno da Desert Eagle. Eu não sabia como ele chegou aqui, mas esta era uma boa chance. Sua existência estava me incomodando. Eu queria matá-lo pelo menos uma vez hoje. No entanto, o homem parado na minha frente de repente deixou escapar algo estranho. Não, você não. Bill sorriu e olhou para o chefe. Sentimentos complexos estavam embutidos em seu olhar. Ei, deixe-me dar-lhe um conselho. É melhor você sair do caminho dela. Naquele momento, um enorme poder mágico saltou. O chão vibrou com a ressonância do poder mágico que sacudiu todo o lugar. Só então olhei para Boss. Chefe. Ao contrário de seu poder mágico ardente, sua expressão facial era calma. Era o tipo de rosto calmo que dava uma sensação ameaçadora e perigosa. Mas havia uma coisa que era claramente diferente. A cor dos olhos dela. Eles eram vermelho sangue. Eles eram os olhos de Asa, algo que surgiu nas minhas configurações. Olá. Bill disse ao chefe. Há muito tempo sem nos ver, Bill. Esconderijo da Guilda da Corte Real Inglesa nível 3. Essence of the Strite, Frost Sanctuary, Desolate Moon. Junto com essas três guildas que competiam pelo topo até mesmo na vida real, o English Royal Court era um dos esconderijos de guilda de nível mais alto em prestígio. Você me conhece, certo? Nos conhecemos em Tutorial Town. Os eventos que aconteceram ontem estavam sendo reproduzidos como um vídeo no salão do esconderijo. O título do vídeo era Alien e Rancun em uma batalha de nervos. Rachel gravou para membros que não puderam comparecer ao importante evento. Os membros da guilda da Corte Real estavam assistindo a cena daquele dia em um silêncio sufocante. Não me lembro. Por que você não come em silêncio? Essas palavras pararam a provocação de Aileen. Era uma voz imbuída de poder mágico preciso, causando um eco concentrado da alma. Quando aquela voz encheu a sala, os membros da guilda endureceram um pouco. Eles se sentiram dominados e intimidados, mesmo que fosse de uma filmagem de vídeo. Pensar que havia alguém além do mestre da fala espiritual que poderia usar o poder mágico dessa maneira. O vice-líder da equipe, Davin, disse nervosamente. É um mundo grande, e há muitas pessoas com grandes poderes. Rachel retribuiu a observação de Davin. Conter poder mágico em suas palavras sem a ajuda de um artefato era difícil e também ineficiente. Sem talento real, só servia para aumentar o volume da voz. No entanto, Alien e este misterioso Rancun. Eles lutaram apenas com poder mágico imbuído em palavras. Esta curta batalha foi muito mais feroz e violenta do que soldados trocando lâminas 1000 vezes. Você tem razão. Realmente, me sinto bem inferior. Inferior? Não é como se estivéssemos lá e não fizéssemos nada. Rachel sorriu amargamente. A diferença de força era muito grande. Mesmo que todos tenham começado no mesmo lugar, aqueles dois tinham ido muito, muito à frente. Foi por isso que Rachel estava convencida mais uma vez de que ela estava certa em escolher se concentrar em aumentar a guilda no terceiro andar, em vez de tentar ir mais alto. Se um chapim de galinha quisesse vencer uma cegonha, em vez de esticar as pernas, teria que competir em outro campo. Por enquanto, vamos parar de assistir ao vídeo. Rachel desligou o vídeo. Os preços dos terrenos subiram muito ultimamente, não subiram? Sim. O lucro já é de 2.500 TP. Kimball, que estava encarregado das finanças da guilda, respondeu. A guilda Royal Court investiu 4.500 TP para comprar 2 prédios e 500 acres de terras agrícolas. Foi tudo resultado de seus esforços em caçar monstros mortos-vivos, atacar masmorras escondidas em prestígio e conversar com NPCs para completar até as missões mais mundanas. A propósito, vice-líder. No entanto, Davin estava preocupado.
Se houver outra área residencial nos andares superiores. Claro que pensei nisso. Rachel cortou levemente sua observação. Se o nível de civilização na nova área residencial for melhor que o de Prestige, acho que toda a terra deveria pertencer a NPCs. Não poderemos comprar nada com o dinheiro que temos. No entanto, se for pior, significa que não existe uma zona residencial melhor do que Prestige, pelo que o nosso investimento seria um sucesso. Davin pensou por um momento e então assentiu. Certo. Você seria perfeito se fizesse um pouco menos de compras. Rachel estreitou os olhos ligeiramente. Cortar nas compras. No que lhe dizia a respeito, estava economizando o máximo que podia e gastando dinheiro extra com muita cautela. De qualquer forma, vamos cuidar do trabalho de hoje. Sim. Hoje, eles estavam programados para caçar monstros no quarto andar. À medida que um Dead King e os seus lacaios reapareciam continuamente, eles podiam obter drops de itens enquanto treinavam e nivelavam suas habilidades. Rachel saiu com os membros da guilda da Royal Cour. Andando pela escuridão familiar de Prestige, eles se dirigiram para a Estela de Cristal. Então, de repente... É? Rachel? Alguém chamou o nome de Rachel. Era uma voz familiar. Rachel olhou para trás com a cabeça inclinada. De pé lá estava um velho colega de classe. O homem que sempre foi o primeiro lugar no clube, Qin Su. Era o santo da espada da graça sagrada do Criador. Susi. Uau! É tão bom ver você de novo. Qin Su se aproximou com um sorriso. Ao lado dela estava uma horda de pessoas. Como sempre, ele era o centro das atenções. Faz algum tempo. Mas um dos companheiros de Qin Su se destacou particularmente. Os olhos de Rachel estavam fixos nela. Eu os conheci no segundo andar. Ah, vocês todos a conhecem, certo? Esta é Rachel, a vice-líder da guilda da corte real inglesa. Ali a confusão de Rachel, Qin Su apresentou ao seu grupo. Oi. Você se lembra de mim? Eu estava na escola com você também. Yeon gaguejou. Rachel, ainda olhando diretamente para ela, assentiu sem hesitar. Sim, eu me lembro. Sou Vanessa Fermum, e este é Paolo Fermum. Somos da família Colayon. Uma mulher com ar italiano, Vanessa Fermum, se apresentou junto com o irmão. Rachel também os cumprimentou. Havia apenas uma pessoa que ainda tinha que se apresentar. Era a mulher para quem Rachel estava olhando o tempo todo. Rachel não conseguia manter a calma na frente dela. Foi o mesmo para todos os outros membros da guilda da corte real. Ah! Kun. Era natural. A mulher que estava na frente deles era um dos únicos 70 heróis de nível mestre no mundo. E caráter eram amplamente respeitados pelos outros. Um herói cujo título era tão brilhante quanto suas realizações. Jin Seon, o arqueiro divino. Prazer em conhecê-lo, vice-líder da guilda da corte real. Jin Seon sorriu para Rachel. Eu sou Jin Seon. Ah, sim. Prazer em conhecê-lo. Meu nome é Rachel. Eu sei. Já te vi muito na TV. Surpreendentemente, Jin Seon tinha uma personalidade muito direta. Era diferente de como ela era retratada na mídia, onde ela parecia gentil e quase santa. Por que não apertamos as mãos, para comemorar nosso encontro? Rachel não sabia dizer se estava sonhando ou acordada, mesmo quando Jin Seon estendeu a mão. Rachel ficou estupefata. Claro, ela tinha ouvido os rumores dizendo que Jin Seon estava procurando uma passagem. Mas esses rumores diziam que Jin Seon estava procurando um, e não que ela já encontrou um. Sim. Vamos pensar nisso mais tarde. Rachel forçou suas mãos trêmulas a ficarem quietas, e pegou a mão de Jin Seon. Nota 1. Byu, nome do chefe potencialmente. Significa estrela em coreano. O extra da novela capítulo 186. Reino demoníaco materializado. 3. Transformação em asa. Era uma das inúmeras habilidades incluídas em Boss Shift, Shadow. Nesse estado, seus olhos, incluindo as pupilas e a esclera, ficaram vermelhos, e sua íris assumiu a forma de uma besta, resultando em sua visão dinâmica e capacidade física aumentando indefinidamente. Se suas habilidades e estatísticas não estivessem sendo restritas, simplesmente olhar para o oponente teria liberado um poder mágico que poderia destruir todo o espaço. Mas dentro da Torre do Desejo, o único efeito que a transformação em asa teve nela foi um aumento na força física. Ela avançou imprudentemente como uma fera.
Seu corpo se movia como uma bala em uma velocidade que não podia ser capturada a olho nu. No entanto, Bill facilmente retornou seu ataque. Não, nem foi necessário voltar. Seu corpo vaporizou. Boss não conseguiu derrubar Bill, que subiu ao céu na forma de poder mágico azul. Ainda assim, Boss não desistiu. Ela o perseguiu, balançando sua lâmina de sombra em todas as direções. A ponta da lâmina estilhaçou o vale e rachou a terra. Todo o vale foi transformado em um campo de batalha caótico. Você não mudou. Bill falou enquanto seu poder mágico colidia com o de Boss. Ao ouvir isso, Boss voou com mais raiva. O número de suas lâminas sombrias se multiplicou, e sua sombra se aprofundou ao ponto de devorar a escuridão. No entanto, Boss não conseguiu manter essa forma por muito tempo. Exigiu muito poder mágico. Suspirei e peguei a Desert Eagle. Eu estava curioso porque Boss perdeu a calma de repente. No entanto, agora não era hora de perguntar. Eu cerquei as balas com o poder mágico do Stigma. O atributo de poder mágico que eu precisava agora era anti-magia. Bill e Boss estavam emaranhados um com o outro. Boss continuou a perseguir Bill, que estava constantemente fugindo. Claro, se eu não pudesse acertar um inimigo evitando um amigo, seria envergonhar o nome do meu mestre atirador de elite. Mirei em Bill e ativei Bullet Time. O mundo desacelerou. Ainda assim, Bill e Boss foram incrivelmente rápidos. Qual ângulo devo escolher para atacar Bill e não Boss? O cálculo e a decisão foram instintivos. Puxei o gatilho levemente. Chá, a bala disparou em direção a Bill. A trajetória exibiu uma excelente combinação de velocidade e ângulo. A bala tocou seu ombro. Imediatamente, ele recuperou a forma física. Boss deu um bom soco, não perdendo a chance. Seu punho, carregado com poder mágico, voou direto para o estômago de Bill. Bill foi enviado voando, tossindo sangue. Quang. Seu corpo cavou no penhasco do vale. Podia-se dizer à primeira vista que o ferimento não era fatal. Esse golpe acabou com a batalha, mas Boss não conseguiu acabar com ele. Reino Unido. O poder mágico necessário para a transformação de Asa era muito mais do que Boss poderia lhe dar atualmente. A cor de suas pupilas já havia voltado ao normal. Seu poder mágico provavelmente não duraria mais 3 minutos. Boss olhou para Bill com intenção de matar, mas não conseguiu mover seu corpo. Em vez disso, dei um passo em direção a Bill. Olá. Bill sorriu para minha saudação. PF. Sim, oi. Mas eu poderia dizer que ele estava apenas agindo duro. Sua batalha com Boss provavelmente durou menos de 3 minutos, mas as batalhas dos fortes sempre terminam em um momento. Ele não tinha mais forças para me parar. Da última vez, eu deixei você ir. Mas não haverá uma segunda vez. Eu disse isso e apontei a espingarda para a testa dele. Deixar um inimigo ferido ir embora ou outros tipos de clichês bregas, tal coisa não aconteceria. Eu sei. Eu não deveria ter te conhecido aqui, que pena. Já é difícil lidar com um de vocês, mas 2 contra 1? No entanto, Bill respondeu imperturbável. Mesmo considerando o fato de que ele tinha 7 vidas, ele estava muito calmo. Diga lá ao seu chefe por mim. Ele até sorriu um pouco e retornou o que eu tinha dito para Jin Sayuka algum tempo atrás. Até logo. Então foi isso que senti ao ouvir essa observação. Que merda. Envolvi o poder antimágico ao redor da bala e atirei sem hesitar. Quang. Um estrondo alto encheu o ar. Logo, tudo ficou em silêncio, e seu corpo se espalhou em uma corrente de poder mágico. Simples assim, ele morreu. Foi um final simples. Mas eu não podia me alegrar. Havia muitas perguntas que eu queria fazer. Qual era a relação dele com Boss? O que aconteceu entre eles para Boss que sempre foi tão calma para se perder assim? Enquanto eu estava pensando, um barulho estranho veio de trás. Ah, chefe. Virei-me de costas e vi Boss surtando. Eu rapidamente corri. Ei. Relaxar. Relaxar. Boss ainda estava tentando usar seu poder mágico. Ela perdeu a razão e ainda estava lutando contra Bill dentro de sua cabeça. Seus olhos estavam ficando vermelhos. Ela estava lutando para puxar Yasa mais uma vez. Acabou. Acalmar. Ei. Nesse ritmo, todos os vasos sanguíneos se romperiam e ela morreria pelo menos uma vez. Eu não tive escolha a não ser conter Boss para impedi-la de usar o poder mágico e de se mover. Eu a peguei em meus braços, e nossos corpos se cruzaram. Boss tremeu em meus braços. Eu podia senti-la tremer vividamente.
Por favor, acalme-se. Acalmar. Eu até usei voz sugestiva. Ainda assim, eu senti que não era suficiente, então eu acariciei com meu melhor esforço. Está bem. Está tudo bem. Talvez a destreza do A não tenha funcionado mesmo nesses tipos de situações. Buzz começou a se acalmar, e o poder mágico de Asa que provavelmente romperia seus vasos sanguíneos também diminuiu. Eu a segurei sem dizer nada. Seu corpo estava frio como gelo, e sua respiração estava desconectada. A explosão de poder mágico havia parado, mas agora os efeitos colaterais de usar muito poder mágico estavam aparecendo. Ainda assim, isso era melhor do que ir em um tumulto. Durma bem, por um tempo. Eu sussurrei, tirei o orbe da regeneração e infundi o orbe com meu poder mágico. Logo a luz verde surgiu do orbe, envolvendo Buzz em calor. Graças ao calor, seu tremor parou e a temperatura congelante do corpo voltou ao normal. Mas, ao mesmo tempo, a consciência de Buzz foi quebrada em pedaços. Ela afundou em um sono profundo, e eu virei minha cabeça com ela em meus braços. O NPC Kedrick estava olhando para nós. No momento em que nossos olhos se encontraram, ele virou a cabeça surpreso. Eu cuidadosamente deitei Buzz no chão e dei um passo em direção a Kedrick. Afinal, ele era a razão de estarmos aqui. Eu não esperava que um evento tão grande acontecesse em primeiro lugar. Olá. Oh sim. Olá. Apesar do fato de que Bill estava segurando pelo pescoço apenas alguns momentos atrás, Kedrick parecia bem. Se isso fosse um jogo, haveria muita conversa necessária neste momento. Talvez auto-apresentações bregas e uma troca de cumprimentos. Mas fui direto ao ponto. Eu estava cansado demais para tagarelar. Eu vim para te salvar. O que? De repente? Você foi mantido em cativeiro aqui, não? Apontei para a algema enrolada no pescoço de Kedrick. Kedrick assentiu. Ao contrário de seu corpo musculoso, sua personalidade parecia mansa e dócil. Mas por que o homem que estava aqui tentou matar você? Isso é. Eu não acho que ele estava tentando me matar. Isso foi um pouco inesperado. Quando olhei para ele com curiosidade, Kedrick se atrapalhou com sua algema. Acho que ele estava apenas tentando quebrar essa algema. Eu lhe disse que não conseguiria à força, mas ele continuou tentando. Quase morri de asfixia. Então é isso. Só então percebi que Bill estava segurando o pescoço por boas intenções. Ele não deveria ter feito isso tão violentamente. Eu vou me livrar dele para você. Aliás, ele era um vilão. Eu falei, apontando para o local onde Bill estava apenas um momento atrás. Eu vejo. Obrigado, mas isso não será possível. Esta algema não pode ser destruída por meios normais. Você tem que matar Krakoa e pegar a chave dele. Kedrick foi dedicado ao seu papel como NPC. Eu dei uma olhada na missão que ele me deu. Igual. Missão de Kedrick, subquest, resgate, classificação, alto intermediário, objetivo. Infiltre-se no escritório localizado no final do Vale das Trevas e mate Krakoa ou roube suas chaves e escape. Igual. Eu não preciso. No entanto, eu balancei minha cabeça. Com Buzz assim, eu não pretendia continuar a busca. Eu também não precisava. Mostre-me seu pescoço. Não. Quero dizer, isso não é uma questão de necessidade. Está bem. Eu disse, e tirei a chave mística do meu inventário. Em primeiro lugar, eu havia escolhido a chave mística para economizar tempo em situações como essa. As missões eram mais divertidas quando você destruía o processo de uma maneira criativa e radical. O que é isso? Kedrick arregalou os olhos e inclinou a cabeça de um jeito fofo. Realmente não era condizente com um homem com barba e todos aqueles músculos. Uma chave. Eu respondi levemente e empurrei a chave para o pescoço de Kedrick. Kedrick pareceu surpreso, mas a chave mística cavou na algema. Um buraco de fechadura nem era necessário. Foi um contato suave, como se estivesse colocando a chave na água. Clique. A chave que se infiltrou no grilhão parou em certo ponto. Com isso, girei a chave 180 graus. Clique e a contenção desmontada caiu no chão. Mas como? Não havia tempo para eu apreciar seu rosto surpreso. Tínhamos feito uma cena e tanto agora. Os demônios encarregados deste vale logo viriam correndo. Não temos tempo. Há mais alguém para ir com você? Certo. Amy, minha esposa, ela também está trancada aqui.
Kedrick começou a correr em direção a algum lugar. Carreguei Boss nas costas e o segui. LV.3 Guilda da Corte Real Inglesa. Este é o esconderijo de nossa guilda. Clique. Rachel acendeu a luz. Embora não fosse glamouroso, o esconderijo bem administrado que parecia uma casa particular apareceu diante de seus olhos. Existe algo chamado sistema de esconderijo no Prestige. É um sistema que permite que você ganhe um aumento de estatísticas aprimorado e vários buffs se você permanecer no esconderijo por um período fixo de tempo. O nível dos buffs depende do nível do esconderijo. Kim-Soo, Jin Seon, o irmão e irmã Fermun, e Yeon-gun seguiram Rachel, que estava explicando o sistema. Nosso esconderijo da Guilda da Corte Real é provavelmente um dos 5 melhores esconderijos de prestígio. Rachel se gabou despretensiosamente e examinou suas reações. Kim-Soo e outros olhavam em volta com interesse. Ela deu de ombros com orgulho. Milímetros. É um bom esconderijo. Mas como chegamos ao nível superior? Jin Seon perguntou. Como esperado, seu objetivo parecia ser escalar a torre. Se você quiser chegar ao 4º andar, primeiro você precisa construir pontos de desempenho. Destruir as torres de controle dos demônios os ajudou a descobrir estrelas de cristal que levavam ao 4º andar. Mas para entrar no 4º andar os jogadores precisam de algo chamado pontos de desempenho. Os jogadores só precisavam completar algumas missões comuns, então não era tão difícil atender aos requisitos. Pontos de desempenho. Eles são distribuídos toda vez que você completa uma missão comum. Você deveria ter recebido um alerta do sistema com uma lista de missões comuns quando comprou sua cidadania. Ah, aqueles. Então, nós apenas temos que matar monstros. Parece divertido. Jin Seon assentiu com entusiasmo. Rachel observou seu herói de infância diante dela. Ela ouviu como Kim-Soo e Jin Seon ficaram juntos no caminho. Não foi nada dramático. Eles estavam no mesmo elevador que Kim-Soo descobriu. Aí, às vezes, a administradora Medea dá missões. Você definitivamente deve limpá-los. As recompensas são boas. Ah! Kim-Soo, que estava ouvindo Rachel, perguntou a Jin Seon. Então, o que você vai fazer agora, Sênior? Eu. Jin Seon sorriu. Primeiro vou me encontrar com o pessoal da associação. Yong-ji e Juneo que também estão aqui. Heróis de alto escalão da Associação de Heróis, seu Yong-ji e O Juneuk. Jin Seon os adicionou como amigos assim que ela entrou no elevador para o 2º andar. Deles, ela ouviu algo interessante. Eu quero ouvir mais sobre este Black Lotus também. Jin Seon murmurou com um rosto sério, invisível até agora. Então, eu vou sair agora. Rachel subconscientemente agarrou Jin Seon que estava prestes a partir. Jin Seon sorriu e inclinou a cabeça um pouco. Ela estava perguntando por que Rachel a pegou. Mas Rachel não tinha nada especial em mente, então ela apenas disse isso. Eu vi você. Na TV. Eu vi você fazer trabalhos voluntários. Aquilo. Eu sou um pouco diferente de como apareço na TV, hein? Jin Seon coçou a nuca timidamente. Metade é só fingimento, e a outra metade. Sou um pouco tímida na frente das câmeras. Ela riu com vontade e fez uma reverência. De qualquer forma, eu vou sair agora. Assim. Foi bom conhecê-lo. Rachel pensou enquanto olhava para Jin Seon. Ela só a conheceu por apenas meia hora. Por favor, volte a qualquer momento. Posso oferecer-lhe um lugar para ficar. Mas durante essa meia hora, ela percebeu por que Jin Seon era tão admirada e respeitada pelos outros. Essas palavras são suficientes, vice-líder Rachel. Não havia outro herói de nível mestre no mundo que usaria um discurso educado para um júnior. Rachel foi tocada mais uma vez com a despedida cortês de Jin Seon. Muita coisa aconteceu, mas resgatamos Kedrick e Lirko com sucesso. As recompensas foram Mysterious Pocket, Kedrick's Ghost Sword, e alguns Treasure Chest, que Kedrick manteve escondido de Krakon. Juntos chegamos ao 3º andar, Prestige. Eles eram originalmente residentes do Prestige antes de serem sequestrados pelos demônios, então esta seria a primeira vez que visitariam sua casa em muito tempo. Estamos de volta. Certo. Mas eles não pareciam muito felizes. Kedrick olhou para mim e explicou por quê. Você vê, nosso relacionamento é um pouco complicado.
Eu era um ferreiro que trabalhava para o governo, e Lirco era o capitão do grupo de vigilantes do centro da cidade. Não teríamos permissão para trocar nenhum olhar. Eu vejo. Este foi o passado do NPC que eu não configurei. Amor além do status e do dinheiro, era uma história de romance provável. Mas você não precisa mais se preocupar com isso. O que? Lirco e Kedrick inclinaram a cabeça. O prestígio mudou muito desde então. Apenas 3 meses se passaram desde que cheguei ao Prestige. Mas isso foi tempo suficiente para mudar muito a cidade. Muita coisa mudou. Primeiro, eu consegui cultivar milho com sabor de carne incrível NV.3 e arroz claro e limpo NV.2. Eu os entreguei aos NPCs de graça ou por um preço muito baixo. Em segundo lugar, um distrito comercial surgiu em torno de Riri Shop. Como parte da estratégia para parecer mais de classe alta, a Riri Shop não tratou de itens de baixo preço. Então os jogadores não tiveram escolha a não ser vender seus drops para NPCs residentes. Riri Shop recomprou esses itens de NPCs e fez poções com eles. O resultado deste ciclo foi o seguinte. Kedrick e Lirco olharam inexpressivamente para o prestígio diante de seus olhos. Era, sem dúvida, um prestígio diferente do que eles se lembravam. Moradores trabalhando como vendedores ambulantes, mães voltando para casa com milho distribuído nas mãos, pais indo para fazendas ou minas para trabalhar e jogadores andando aqui e ali. Muitas coisas já haviam mudado no Prestige. Para o registro, pelo menos um quarto da terra era meu. Eu investia em terras toda vez que ganhava dinheiro. Mudou muito, né? Eu sorri e perguntei. Kedrick ainda estava atordoado, então Lirco respondeu. Sim, sim. Você tem razão. Acho que poderíamos viver felizes sem entrar nas paredes. Lirco disse e olhou para Kedrick. Mas Kedrick estava muito ocupado olhando ao redor do Prestige. Lirco beliscou levemente o lado de Kedrick. O rosto de Kedrick enrugou. Menor Coac. Talvez não tenha sido levemente. Bem, então, siga-me. Para retribuir o que recebi, vou deixar você ficar aqui de graça. De graça. Eu trouxe Kedrick e Lirco atônitos para a casa que eu havia preparado de antemão. O primeiro andar seria a oficina de Kedrick, e o segundo andar seria a casa que eles usam juntos. A propósito, você não está desconfortável? No caminho para lá, Lirco me perguntou. Ela estava olhando para a bolsa que estava nas minhas costas. Ah, não se preocupe, ela é muito leve. Oh, ela estava dormindo ou desmaiou. De qualquer forma, com o chefe inconsciente nas costas, continuei andando. Estava aqui. Após cerca de 10 minutos de caminhada, chegamos à casa-oficina. Lirco e Kedrick olharam ao redor surpresos. É uma oficina de ferreiro. Sim. Eu também sou bom em fazer coisas. Apenas o primeiro andar é a oficina, o segundo andar é uma casa normal. Eu fiz este lugar para utilizar a destreza do anão. Só não tive a oportunidade de usá-lo. Por enquanto, fique aqui. Falaremos mais tarde. Tem um garoto chamado Kiri. Vou mandá-la. Assim. Obrigada. Obrigada. Muito obrigado por nos ajudar. Ah, não se preocupe. Já recebi indenização. A sinceridade de sua gratidão me fez sentir um pouco estranho. De qualquer forma, depois de levá-los para lá, voltei ao esconderijo. Foi difícil andar com o Boss nas minhas costas. Ela era surpreendentemente voluptuosa. Cheiro. Cheiro. Spartan correu em minha direção no segundo em que abri a porta. Fui em direção ao quarto com Spartan ao meu lado e deitei Boss na cama. Arg, minhas costas. Fiquei um pouco assustado. Eu não tinha certeza de quando ela acordou, mas ela estava acordada. Ah, nossa. Chefe, quando você acordou? Cerca de 5 minutos atrás. Eu era tão pesado assim? Chefe perguntou. Não. Você foi leve. Eu sorri e a cobri com um cobertor. Boss bufou em descrença. Você acabou de dizer que eu era pesado. Ao invés disso, eu tenho um monte de coisas que eu quero perguntar a você. Você fez uma grande agitação hoje. Nosso plano quase deu errado. Boss moveu apenas os olhos e olhou para mim. Ela parecia um pouco envergonhada e arrependida. Mas eu tenho a sensação de que você não vai me dizer mesmo se eu perguntar. Então por enquanto eu vou deixar você descansar. Deixando a exploração do reino demoníaco para outro momento, levantei-me. Clique. Apaguei a luz e estava prestes a sair do quarto. A Jin. Chefe me ligou.
Olhei para a cama novamente. Buzz, deitado direto na cama, murmurou. Não consigo mover meu corpo. Uá! Corri para o chefe. Foi exaustão de poder mágico. Ela estava apenas piscando, olhando para o teto. É exaustão de poder mágico. Sim. Não consigo me mexer de jeito nenhum. Naquele momento. Rosnar de repente, um som estrondoso saiu do estômago de Buzz. Nos observamos por um momento. Depois de ficar assim até por cerca de 5 minutos. Está com fome? Eu perguntei primeiro. Sim. Ela respondeu parecendo envergonhada, e acrescentou uma palavra. Desculpe. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.